seres com traumas. Vamos revisar um pouquinho das lesões traumáticas. A lesão traumática ela pode ser uma contusão, ela pode ser uma distensão, uma luxação, pode ser uma fratura. O que é cada uma dessas? A contusão é quando algo bate sobre a pele e volta. Bateu no tecido, seja na perna, no braço, e voltou. Ele causou extravasamento de sangue, mas não ocorreu extravasamento para dentro de fora. O extravasamento ficou do lado de dentro. Não causou nenhuma lesão a nível de ligamentos, nem ósseo. Foi uma pancada, o que a gente chama popularmente de pancada. Sofreu a pancada, é uma contusão. O que vem a ser a distensão? A distensão é quando se faz um esforço muscular e tem a lesão no músculo. Essa distensão ela pode levar ao rompimento do músculo, sendo só a lesão, sendo a altura de parte do músculo, e pode lesar de todo um feixe muscular. É o que a gente diz de distensão. Para que a distensão ocorra, o esforço físico realizado, ele tem que exceder a capacidade de estiramento do músculo. O músculo ele é um tecido bastante flexível, que permite estiramento. Mas se eu exceder a capacidade desse músculo de esticar, eu vou causar uma lesão. E é o que a gente chama de distensão. O que é o entorse? O entorse é quando se faz também um esforço em parte do corpo, envolvendo uma articulação e vai dar comprometimento nos ligamentos. Pode ser quando se faz uma torção no pé, que é aquela velha virada do pé, e vai acometer o ligamento. Não há comprometimento ósseo. O que se compromete são os ligamentos. Pode ter comprometimento de um ligamento ou de mais ligamentos. Lembrando que o osso, no caso de entorse, ele não é prejudicado. Numa luxação é quando o esforço realizado vai envolver também uma articulação e vai ter o deslocamento de parte desse osso. Como a gente vê na figura aqui, na luxação da mão, houve um esforço do dedo, um mau posicionamento, algum mau movimento, que fez a articulação óssea se desigualar, levando a alteração na conformação de um osso. Não vai ter a fratura do osso, o osso não vai ser quebrado, ele vai ser apenas alterado seu posicionamento dentro da articulação. Já a fratura é quando tem a lesão óssea. Essa fratura ela pode ser incompleta, pode ser completa, sendo fraturas fechadas, e pode ser uma fratura exposta. O que é a fratura fechada? É quando a lesão do osso ficou dentro da pele, não houve exposição de nenhuma parte do osso para o contato externo. Como a gente vê nessa primeira parte do osso, a gente tem uma pequena lesão aqui, que não acometeu toda a extensão do osso, seja no sentido longitudinal ou no sentido transversal. Então, estamos diante de uma fratura incompleta. Quando temos o acometimento de toda a extensão do osso, seja no sentido longitudinal ou no sentido transversal, estamos diante de uma fratura completa, como temos na imagem do meio, em que o comprometimento do osso fez com que toda a sua extensão transversa fosse acometida. Já na fratura exposta, parte desse osso que foi fraturado, ele vai ter contato com o meio externo. Não precisa ser grande parte do osso, mesmo uma pequena parte óssea estando em contato com o meio externo, estamos diante de uma fratura exposta. O grande perigo dessa fratura exposta, além da reabilitação, que é muito mais difícil, é o risco de infecção, pois o osso, que é uma parte estéril do corpo, vai estar em contato com o ambiente, que é contaminado. E as amputações? O que é uma amputação? É quando se tem uma perda de uma parte do organismo, seja um pé, uma mão, um dedo, uma perna toda. O que é que a gente vai fazer com essa parte amputada? Estamos numa avenida, diante de um grande acidente, e percebemos uma vítima em que teve amputado o seu pé. A gente tem que, de imediato, socorrer essa vítima, porque ela vai estar com sangramento excessivo,
E ao levar essa vítima para o serviço de emergência, a gente tem que levar junto a parte amputada. Eu vou levar de todo jeito? Não. Se eu não tiver como levar ela bem conservada, eu vou levar do jeito que tenho. Mas se eu tiver algum recipiente, seja qual for o recipiente, com gelo, eu vou colocar a parte amputada dentro do gelo e levar para o serviço de emergência. Se for um acidente domiciliar, um acidente de trabalho, em que se perca, por exemplo, um dedo, a gente leva a vítima para o hospital e junto com ela, de preferência de maneira condicionada no gelo, a gente leva a parte amputada. Lembrando que essa conservação ela vai ser sempre no gelo. Mas se você não tem gelo perto de você, você vai levar da maneira que tiver como levar, dentro de um saco ou dentro de alguma caixa, dentro de algum lugar. Lembra que a gente falou na parte de hemorragias e sangramentos sobre o torniquete? Se a gente tem um sangramento pequeno, vai fazer um torniquete? Não. Se a gente tem uma hemorragia, um sangramento e não tem perda de nenhuma estrutura do corpo, a gente vai fazer um torniquete? Também não. Por quê? Porque a gente pode levar o comprometimento das demais partes envolvidas na hemorragia. Se, por exemplo, eu tenho uma hemorragia na mão, eu vou fazer um torniquete, eu vou terminar de suprir toda a parte de oxigênio para aquela mão. Então, além do sangramento, eu vou estar fazendo com que possa diminuir o sangramento, mas eu vou estar levando a ausência total do sangue, a ausência de oxigênio, e vai entrar no quadro de isquemia, e minha mão ela vai necrosar por ausência de oxigênio. O torniquete, ele só e somente só deverá ser utilizado em casos de amputação e com bastante cautela. Se perdeu na amputação todo o membro, deve-se fazer o torniquete na articulação superior, da mesma forma que se faz a compressão indireta, respeitando a articulação anterior. Se a perda foi da mão, de toda a mão, vai se fazer o torniquete no braço, na articulação acima. Se perdeu o pé e a perna na amputação, vai se fazer o torniquete na região da coxa. Como é que eu faço esse torniquete? Eu tento proteger para também não lesionar a pele ao redor. Posso colocar um pano limpo embaixo da região, coloco outro pano cobrindo, realmente tentando fazer um círculozinho, e ou com a mão mesmo, dando nó, ou com um pedacinho de alguma caneta, ou com uma caneta, ou com qualquer coisa que possa ser um pouquinho mais comprido, eu giro e aperto. Por que nesse caso eu vou poder fazer o torniquete? Porque eu não tenho mais membro para irrigar, o membro foi perdido. Lembrando que, nos casos de não ocorrer na amputação, o torniquete ele é proibido. Ele só vai poder ser feito de maneira criteriosa no caso de perdas de membros. Uma mão, perder um pé, uma perna. E ocorrendo a amputação, levar sempre junto com a vítima a parte amputada. Isso é muito importante. Porque às vezes, dependendo da vitalidade ainda do órgão, dá para fazer a recolocação do órgão. E quando o trauma ele envolve materiais perfurocortantes, a gente tem a introdução de um prego, a introdução de uma faca em partes do corpo da vítima. O que é que a gente deve fazer? A gente nunca vai retirar esse material introduzido. Nunca. Só quem vai retirar é no serviço hospitalar. Em hipótese nenhuma, a gente retira uma faca, a gente retira um prego do organismo da vítima. Porque esse prego ou essa faca, eles podem estar muito próximos de uma região de uma artéria, e ao retirar esse material, você pode expor uma artéria a uma lesão. E o sangue arterial, ele jorra muito rápido. Então você pode fazer essa vítima perder muito sangue. A única coisa que você pode fazer diante desses casos, se tiver bastante sangramento, é tentar jogar água, lavar essa região com água e cobrir com um pano limpo e levar para um serviço de emergência. É o único cuidado que você pode ter, mas jamais retirar. E aí na figura 2, a gente tem aqui, ele tentou cobrir com um pano limpo para levar para o serviço de emergência. E as imobilizações no caso de fratura. A gente sabe que, dependendo
de onde foi a fratura e dependendo do acidente a gente consegue, do local do acidente a gente consegue improvisar alguns materiais para realizar a imobilização. Todo tipo de trauma a gente vai considerar a possibilidade da ocorrência de uma fratura. Se teve um trauma que acometeu o membro inferior de uma vítima, a gente deve considerar que nesse membro inferior existe uma fratura e deve agir de modo a proteger esse local. Diante de uma fratura, deve-se evitar o máximo a mobilidade. Então, esse membro, essa parte acometida pela fratura, ela deve ser imobilizada, para que não tenha movimento. Quanto mais se expõe uma fratura ao movimento, maior o risco de você levar a novas fraturas nessa parte danificada. Um material bastante utilizado em imobilização e que é de fácil acesso para todo mundo são as caixas de papelão. Com elas você consegue fazer várias formas de adaptar a imobilização dependendo da parte acometida. Nessa figura aqui a gente tem um pedaço de papelão. Na figura 2 a gente tem 2 pedaços de madeira e aí se colocou ao lado da perna da vítima e se fez a imobilização com 3 pontos. Com um pedaço de pano limpo, fez a compressão dessa madeira para que ficasse ajustada a perna da vítima, mantendo a perna da vítima imóvel até a chegada do serviço médico de urgência. Nessas outras figuras aqui, a gente também foi utilizado um pedaço de madeira para imobilizar. A imobilização na figura de cima, na figura 1, na parte de cima, foi feita sendo de 3 pontos. A gente deve respeitar as articulações. Então, se foi, quanto maior a extensão, maior a quantidade de pontos que a gente deve utilizar para fazer essa imobilização. Na figura de baixo, da figura 1, só foi imobilização de 2 pontos, ele colocou dois panos cobrindo para imobilizar. Na figura do meio, a gente tem uma lesão de membro superior, e aí a gente vê que teve o acometimento de todo o membro superior. Colocou um pedaço, pode ter sido um pedaço de papelão ou alguma coisa rígida que mantesse esse braço imóvel e fez a fixação na figura do meio, né, sendo uma fixação de 4 pontos, aparentemente pela figura, e na outra figura também foi feita de maneira reta uma fixação com um material rígido por trás e a fixação com 4 pontos. Essa fixação vai garantir que até a chegada ao serviço hospitalar tenha se mantido o membro imóvel a fim de evitar novas lesões ou acometimento de uma lesão em algum vaso. Se o osso está fraturado, ele pode de repente atingir algum vaso, levando também ao sangramento. Por isso é importante sempre manter esse membro imóvel, imobilizado. Outras técnicas também de realizar a imobilização, se a gente só tem um pedaço de pano, pode pegar um lençol, e aí ocorreu um trauma no membro superior, pode fazer, como ele mostra nessa figura, enrola esse pano pelo braço, passa por debaixo do braço e por cima do braço e vai dar um nó no pescoço. E assim vai manter o braço imóvel. Pode-se também, depois de ter feito isso, para garantir a imobilização, passar outro pano por cima do braço, pegando a região do tórax e dando outro nó na região posterior do tórax ou anterior do tórax para evitar a mobilidade. Quando acomete o dedo, também com outro material rígido, caseiro, você coloca na região do dedo acometido e faz a fixação. Nesse caso de dedo pode ser feito com um esparadrapo ou até com uma fita mesmo, uma fita durex, uma fita adesiva, para que permita a imobilidade do dedo. Quando é a fratura de mão, você pode colocar um material rígido também sobre a parte da palma da mão, que é essa parte da mão, e vai enfaixar a mão com um pano limpo até a chegada do hospital. Porque no hospital eles vão, através de exames, identificar a presença ou não de fraturas. Mais imagens mostrando de como se fazer a imobilização. Na mão você pode colocar também ou um material rígido embaixo e fixar com fita adesiva se você não tem outro material para fixar, e pode colocar um pedaço de pano para garantir a imobilização, mantendo esse membro preso à região do pescoço. Quando é com membros inferiores, se você não tem um material rígido,
como mostra a última imagem, você pode colocar um pedaço de pano ou vários panos sobre as pernas da vítima e sair fazendo as fixações para manter essa perna imóvel. Aqui na outra figura também mostra uma possível fratura na figura do meio, de membro inferior. E aí foi feito, colocou, aqui está aparecendo ser uma madeira ao lado do membro e fez a fixação também com tecido, com um pedaço de pano. A gente vê que a fixação ela pode ser improvisada de maneira fácil e de maneira que permita garantir a imobilidade desse membro até a chegada do serviço de emergência. Onde é comum a gente encontrar essas fraturas? Nos acidentes automobilísticos. Às vezes a gente está na rua, chegando ao trabalho, saindo do trabalho e se depara com um acidente. O que é que a gente pode fazer para tentar ajudar nesses casos? Primeiro vai se avaliar a cena, os possíveis riscos para você, identificar se tem algum risco de explosão, se tiver, nunca chegar perto da cena do acidente, acionar o serviço de emergência, seja o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, e tentar ajudar as vítimas. Lembrando que se você não tiver com equipamento de proteção individual, você não vai também pôr em risco se contaminar, entrar com soluções de continuidade, como sangue ou secreções das vítimas. No trauma, a gente tem um mnemônico a ser seguido, que é o ABC. E aí, nunca confundir com o CAB da parada cardiorrespiratória. Na parada, a gente tem uma sequência a ser seguida e no trauma, a gente tem outra sequência a ser seguida. Na parada, sempre vai ser o CAB. O que é o C? A compressão. O que é o A? A abertura da via aérea. E o que é o B? A ventilação. Já nas situações de trauma, quando envolver acidente de trauma, a gente vai ter a sequência ABC. Eu vou poder usar o CAB no trauma? Não. O CAB ele é para caso de parada cardiorrespiratória. E o ABC ele vai poder ser usado na parada cardiorrespiratória? Não. Ele é usado apenas na situação de trauma. Cada um na sua situação. Então, no trauma, a gente tem o ABC, diferente da parada cardiorrespiratória, que a gente tem o CAB. Como é esse ABC do trauma? O A, no trauma, ele vai dizer a abertura da via aérea e a colocação do colar cervical. Ah, mas eu acho que ele não teve nenhuma lesão de cabeça, não machucou nada na cabeça, não teve nenhuma lesão de coluna. Mas eu sempre vou ter que colocar, porque essa vítima foi de trauma. Então, eu sempre tenho que cogitar a possibilidade de ter uma lesão a nível de pescoço. Que se tiver lesão a nível de pescoço, a repercussão será toda para baixo do organismo. Lesionou a região do pescoço, se for para ter acometimento raquimedular, todo o resto do corpo ele ficará imóvel. Então eu sempre tenho que cogitar essa possibilidade. E se ele não teve, durante o transporte e os cuidados, o socorrista pode ocasionar. Então tenho que sempre pecar pelo excesso do cuidado nessa região. Fez a abertura da via aérea. Como é que eu faço a abertura da via aérea? Da mesma forma que faz na parada cardiorrespiratória. Coloca o pescoço um pouco para trás e traz esse queixo para frente, fazendo assim a abertura da via. Por quê? Porque essa vítima vai ter uma chance melhor de respirar ao permitir esse posicionamento. E em seguida faz a colocação do colar cervical. Mas não tem o colar cervical, eu também posso improvisar. Coloco por debaixo da vítima algum material rígido e enrolo a cabeça da vítima em 2 pedaços de lençol. E faço a imobilização, permitindo com que essa vítima não consiga mexer esse pescoço. Lembrando que esse pedaço rígido, como mostra aqui na figura de baixo, ele tem que pegar não só a região da cabeça, mas ele tem que pegar parte do tórax também nesse caso, para que ele não consiga mover. Se pegar só o pescoço, ele consegue fazer o movimento de levantamento e abaixamento da cabeça. Se tiver alguma lesão, essa lesão vai ser agravada. Então eu tenho que permitir que essa parte rígida também fique por trás do tórax da vítima. E o que é o B? É a ventilação. Ora, se eu não tenho o que ventilar, eu não tenho o ambu, eu vou fazer a respiração boca a boca? Não. A gente só faz a respiração boca a boca se o acidente ocorre com alguém da nossa casa, com a nossa mãe, com a nossa irmã,
com o nosso filho. Mas tirando esses casos, a gente nunca vai fazer uma respiração boca a boca. Faz apenas a abertura da via aérea. Não tem um material para ventilar, eu não ventilo. E em seguida, no trauma, a gente vai fazer a compressão, a avaliação da circulação. A gente lembra que no ar, a gente falou de abertura de via aérea e de colocação de colar cervical. Se a vítima está com colar cervical, eu não consigo avaliar o pulso na região do pescoço. Mas eu tenho outras áreas em que tem pulso, então eu vou avaliar o pulso na região femoral. Na região da virilha, a vítima também, todo mundo tem pulso na região da virilha, então eu tento avaliar se tem pulso nessa região. Se tem pulso, ótimo, ele não está em parada cardiorrespiratória. Se não tem pulso, eu vou identificar que ele está numa parada cardiorrespiratória. Então eu vou iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar. E quais manobras são essas? Fazendo a massagem cardíaca, a compressão cardíaca. As técnicas de transporte. Para transportar uma vítima de trauma, a gente tem que ter muito cuidado com a mobilidade desse corpo. Porque durante o transporte a gente pode agravar algumas lesões existentes ou pode ocasionar outras lesões. Se você está sozinho no atendimento a uma vítima, você pode tentar posicioná-la sobre um lençol e tentar arrastar esse lençol. Se você dispõe de ajuda e a vítima consegue sentar, você pode colocá-la em uma cadeira e, com a ajuda de outra pessoa, arrastar essa cadeira. Por que a gente não arrasta lençol? Duas pessoas segurando o lençol e mantendo essa vítima deitada. Porque o lençol corre o risco de rasgar. E se a vítima, o lençol rasga, a vítima ela cai. E aí um novo trauma você pode estar levando a vítima. Existe também a técnica de você fazer o jogo da velha com os membros e permitir que a vítima sente. Se foi um trauma que acometeu o membro inferior, um possível lesão de perna ou de pé, você pode fazer o jogo da velha, que é essa imagem de cima, onde duas pessoas, uma apoia o braço na outra e vai fazer com que a vítima se sente sobre seus braços e leva a vítima até um local mais seguro ou até para transferir, para colocar dentro de um automóvel, para levar para o serviço de emergência. A técnica de rolamento, como a gente vê na figura ao lado, a gente está vendo que a vítima ela foi lateralizada. Prestem bastante atenção que tem uma pessoa exclusivamente na cabeça da vítima. A cabeça ela sempre vai requerer mais cuidado e as outras pessoas estão sobre o restante do corpo. Esse giramento, o rolamento dessa vítima, ela deve ser feita sob o comando do socorrista que está na cabeça. O socorrista que está na cabeça, ele tenta a todo momento manter a cabeça em uma única posição, se ele não tem nada para fazer, a contenção com colar cervical, e ele vai dar o comando para girar esse membro, para que se possa colocar em algum material rígido e transportar essa vítima. Sempre tem que ter um socorrista exclusivo para a cabeça da vítima em situações de rolamento, por causa do risco de levar a lesões raquimedulares. E o restante da vida dos socorristas obedece ao comando do socorrista que está na cabeça. Se ele disser, vamos rolar em 1, 2, 3. No 3, os outros, eles fazem o rolamento. Tem também a possibilidade de colocar os braços por debaixo da vítima para tentar levar essa vítima para um local mais seguro ou para auxiliar no transporte até um automóvel para levar para o serviço de emergência. Só que essa figura aqui é importante a gente notar que não tem ninguém na cabeça. Nenhum socorrista está exclusivo na cabeça. E o que é que pode acontecer? A cabeça vai para trás e pode levar uma lesão, e se já existir uma lesão nessa região, vai agravar. Então sempre tem que ter um socorrista exclusivo para a cabeça nessas condições. Em todo caso de trauma, a gente tem que levar a vítima para um serviço de emergência, para que possa ser dado os devidos cuidados de maneira rápida e de certa forma diminuir as possíveis sequelas.
Nosso curso chega ao fim e espero que vocês tenham aproveitado bastante todo o conteúdo e tenham assimilado. E que possam pôr em prática um pouquinho do que foi visto